Então nós elencamos, né, junto com o meu orientador, que foi fantástico comigo, o professor Ricardo Vieira Alves de Castro, que foi reitor da universidade. Ele, quando me orientou, ele era o reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro naquele momento. Hoje é presidente da FAPERJ, pedindo demissão. Está demitido hoje, está sendo demitido hoje, por causa de um escândalo que eu acho que vocês devem ter visto ontem, né? Não sei se ontem não, no sábado. Tá. Não, aconteceu um escândalo terrível, infelizmente. Eu já sabia, porque ele já tinha conversado comigo, e ele preferiu se afastar para que o processo ocorra, até porque o envolvido seria o nosso chefe imediato, que é o magnífico reitor atual da Universidade do Rio de Janeiro. Quer dizer, mais uma bomba sobre as nossas cabeças, como se não bastasse. Bom, então ele fez um trabalho incansável, ele me ajudou muito. E aí, o que a gente pensou, né? Vamos elencar o que está previsto, algumas coisas que estão previstas na LEP, como objetos de ressocialização, como coisas que poderiam ajudar. E a gente pensou na visita familiar, no parlatório, na escola, na religiosidade, né? No banho de sol. E nós elencamos isso, claro, e a partir daí perguntamos para esses alunos. Eram alunos, eu fiz a pesquisa em duas, na Lemos Brito e na Benjamin, que é o Roberto Burle Marx, escola Roberto Burle Marx. A gente perguntou para o aluno quais dessas atividades que eles achavam que ressocializava mais, que seria mais importante para a ressocialização. Qual que vocês acham que foi? Familiar, visita familiar, a escola, atividade religiosa, o parlatório e o banho de sol. O que é parlatório? Parlatório é a visita íntima. Tá. Desculpa, eu estou achando que eu estou... Mas é isso, seria a visita íntima. O que vocês acham que ficou em primeiro lugar? Quem acha que foi a escola? Quem acha que foi a família? Família. Parlatório? Parlatório está ganhando, hein? Parlatório ganhou. Religiosa, atividade religiosa. Também, atividade religiosa. Não, foi a família. Foi a família. Quem respondeu a família foi exatamente isso. Com 42,5% deles, né? Eles disseram que a família era a que mais ressocializava, e a escola fica com 32%. Ficou com 32%, ficou em segundo lugar. Isso é um dado interessante, porque, inclusive, aí, agora já entrando mais um pouquinho nessa coisa da educação, né? Porque a gente sempre acredita na história da educação redentora, né? A educação redentora, aquela que transforma, aquela que tira. Bom, ela sozinha, Só, gente, e aí vem uma coisa interessante que eu queria compartilhar com vocês aqui. Através das pesquisas, a gente viu, das perguntas, a gente viu também que a escola, dentro do ambiente de privação de liberdade, funciona como uma estrutura da própria penitenciária. Isso é sério. Por que funciona? Por que eu posso afirmar isso? Até assim, pelo resultado das pesquisas, mas eles diziam assim, por exemplo, há uma prática, claro, gente, que eu estou falando da realidade do Rio de Janeiro, que foi aquela que eu vivi. Mas o Rio de Janeiro, por incrível que pareça, é referência no Brasil. Então, se no Rio de Janeiro é assim, imagina em outros estados. Mas é assim, por exemplo, não tem vagas para todo mundo na escola. Tem que ter um critério. Você tem que ter um critério para você pegar e estudar. Porque não tem vagas para todo mundo. Você tem cadeias com 800 pessoas e você tem uma escola com capacidade para, no máximo, 50 alunos. No máximo, porque é uma sala, né? É uma sala, normalmente não tem uma estrutura, embora esteja previsto, por exemplo, no plano, foi em 2010, aconteceu a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a CEAP e a SEDUC. Nós participamos. Nós tivemos a assinatura desse plano. E caberia à CEAP, por exemplo, dar estrutura para essas escolas. Só que isso de verdade isso não aconteceu. Isso tá longe de acontecer. Então, voltando, qual seria então o critério, né? E aí, quem decide é a administração da penitenciária.
É a administração da penitenciária que diz que você pode e você não pode estudar. Mas qual o critério? É ser dócil? É ser pacífico? Porque tem que ter um critério. Porque não é o diretor da escola que está, não são os professores, o coordenador pedagógico, o orientador. Então, por isso que eu posso dizer para vocês que a estrutura da escola é uma estrutura vinculada à penitenciária. E aí, gente, a minha fala aqui não vai assim no sentido de... Eu não tenho respostas para tudo. Eu estou diagnosticando para vocês o que eu vivi. Porque quando a gente fala de educação em ambiente de privação de liberdade, a gente quer também buscar saídas. Porque a gente acredita que esse homem, que essa mulher, uma hora vai voltar para o seio da sociedade. Por quê? Porque a gente não tem pena de morte. Se bem que não tem pena de morte, a gente não tem pena eterna. Então, uma hora esse homem, essa mulher, vai voltar. E como é que ele volta? É o debate. O que a gente quer nesse retorno? E aí, quando você tem uma estrutura tão vinculada, fica complicado. Eu fiz uma... Isso é curioso, mas na pesquisa, a gente pensou assim, em algumas questões, né, que poderiam nortear. A gente perguntou assim, o aluno... Tinha uma pergunta assim, o aluno pode sair da sala de aula a hora que ele quiser? O aluno pode ir ao banheiro a hora que ele quiser? Qual foi a resposta? Não. O aluno, eles recebem material didático. O aluno pode pedir material didático a hora que quiser? Eles responderam não. E aí depois, mais à frente, você pergunta, você vai vendo, é porque a caderno serve de troca. Uma folha de papel que a gente despreza, isso daqui tem um valor danado dentro da cadeia. Porque isso daqui serve para mandar uma carta, serve para mandar um bilhete para uma outra galeria, serve para esconder alguma coisa no banho de sol. Um lápis, uma caneta, faz uma diferença danada. Porque, na verdade, as nossas prisões é formada mormente por pessoas pobres e que não tem muita visita. Então, eu certa ocasião, fui abrir Milton Dias, lá em Japeri. Fui eu que fiz o processo de criação da escola lá, na época. Gente, os caras não tinham sabonete, não tinham pasta de dente. Era uma coisa assim de louco, entendeu? Então, quando nós chegamos, aí muitos, porque também tem isso, né? Você roda muito, eles têm uma rotatividade em prisão. Quando a gente chegou lá e falou, não, vai montar a escola, graças a Deus vamos ter caneta e vamos ter algumas outras coisas. Eles falaram, que eu já sabia o que era, que eu já tinha alguns anos já de cadeia, de prisão. Então eles estavam, graças a Deus que a escola está vindo, porque a gente vai poder ter algumas outras coisas que não tem. E lá era Maria da Penha a época que eu fui. E é uma coisa interessante, que Maria da Penha, por exemplo, a visita então é menor ainda, que tem algumas penas que te distancia mais ainda. Um estupro, por exemplo, e Maria da Penha. Você não tem muita visita. Prisão, cadeia feminina também, né? Quase não tem visita, porque normalmente as mulheres são ligadas também. Aliás, até estava lendo hoje, estava lembrando, eu li a minha dissertação, falando dos crimes, né, que normalmente é droga, né, tráfico de drogas, né, porque muitas vezes elas funcionam até como mulas. Então, normalmente o marido delas, o companheiro delas, está preso também. Eles estão presos, então não tem visita, né, e é uma mulher esquecida mesmo no cárcere. Bom, voltando então a essa coisa da educação, em 2010 também, nós tivemos também junto com Vanusa e com outras pessoas, nós tivemos a oportunidade de escrever, de fazer Plano Estadual de Educação em Prisão, primeiro Plano Estadual de Educação em Prisão, que foi feito com o Ministério da Justiça, com a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro, com a SEDUC e também com o apoio da UERJ na época. Nesse plano, a gente discutiu uma série de coisas. Assim, o interessante do plano é que nós tivemos a participação de agentes penitenciários e professores. E naquele momento,
uma coisa que ficou muito evidenciada, né? Eu falei para vocês da coisa do espaço físico e do termo, né? Daquele termo que foi assinado entre as duas secretarias, que a SEAP, por exemplo, teria que dar esse espaço. A Secretaria de Educação também teria que fazer algumas coisas, por exemplo, a parte pedagógica toda seria da Secretaria de Estado de Educação, os livros, material didático, seria tudo isso fornecido pela própria SEDUC. E aí, nesse momento que nós discutimos o Plano Estadual de Educação em Prisão em 2011, foi em 2011, sim, os professores, a gente estava naquela efervescência, estava um momento assim muito legal, foi um momento muito interessante. E aí uma das coisas que apareceu foi justamente trabalhar um material didático nas escolas específico para o ambiente de privação de liberdade, elaborado pensando na família, pensando nos agentes penitenciários e pensando nos presos e presas, nos privados de liberdade. Isso, inclusive, hoje é o objeto da minha pesquisa no doutorado. É isso que eu estou trabalhando agora. Porque o plano ele foi esquecido, ele está lá em algum lugar, em alguma esfera que a gente não sabe. Eles vieram aqui, gastaram dinheiro, só que ninguém sabe onde está o plano. Sumiram. Plano Estadual de Educação. O Rio de Janeiro, inclusive, foi escolhido porque disseram que era a educação em prisão mais avançada da federação. Só que isso, ninguém sabe, é uma coisa interessante, caiu no limbo. Eu não sei onde é que está o plano, diz que vai se publicar, enfim, tá por aí. Né? Mas uma coisa interessante foi justamente que foi levantada a possibilidade de a gente fazer um material didático para esse público. Na minha pesquisa, ainda não estou nessa fase, eu estou ainda nos créditos, mas eu vou tentar discutir um pouco isso. Que tipo de material que a gente quer para esse público? Como é que a gente vai trabalhar? Que temas transversais e de que forma eles devem aparecer, por exemplo? Entende? Então, eu acho que é um grande debate. É uma coisa, e mais uma vez eu falo assim, foi algo que apareceu na construção do plano estadual. Em relação à família, e voltando agora para como lá na minha pesquisa do mestrado, apareceu a família em primeiro lugar, eu acho que a gente, para pensar em educação nesse ambiente, a gente tem que incluir a família. Porque a família é o que traz do externo, é o externo, é aquilo que ele não tem. A escola, como eu já disse anteriormente, é uma estrutura da própria penitenciária. Na verdade, o que eu estou propondo, o que eu gostaria de... Assim, estou propondo não, estou conversando com vocês, é que também não sei como, teria que construir juntos, teríamos que pensar juntos, porque é difícil trabalhar. Eu entendo também o agente penitenciário, porque a gente sabe muito bem que muitas pessoas da família acabam levando determinadas coisas, escondido, todo mundo sabe disso, né? A verdade é essa. Mas como é que a gente pode pensar numa inclusão da família nesse processo de ressocialização? É isso assim que eu queria deixar aqui com vocês, né? Assim, na minha fala, porque a família é aquilo que tem do externo. Quando a gente pensa em ressocialização, a gente está falando do externo à cadeia. Muitas vezes, a escola ajuda o aluno, o preso, o aluno, a cumprir a sua pena e depois sair. Só cumprir a pena. Ou seja, uma coisa de convivência dentro da cadeia. Infelizmente é isso. Infelizmente. Não tem aquele debate de inclusão. Por exemplo, o trabalho. Fazer um trabalho, o trabalho mesmo, laboral. Como é que a escola pode ajudar nesse sentido? É possível, porque o trabalho é algo que remete ao mundo externo. O cara, a moça, quando sai de lá, o rapaz, quando sai de lá, precisa de trabalho. E como é que a gente pensa nisso? Porque senão, se continuando do jeito que está, a gente não ressocializa. Eu acho que a gente nunca, pelo menos por hora, nunca fez uma pesquisa do retorno de homens e mulheres à cadeia, porque eu acho que a gente tem medo. Ou então uma proposta até de proposital, até algo proposital, porque a reincidência é muito grande.
né? A gente trabalhou em prisão, a pessoa saía, daqui a pouquinho a gente via, estava a pessoa lá de novo. Mas a gente não tem números, a gente não tem... Precisa ter esse aprofundamento. Para falar de educação, primeiro, a gente precisa quantificar. Precisa dizer exatamente quem são esses homens, quem são essas mulheres, de que periferia que vêm, quem são esses sujeitos, né? Aí sim, a gente consegue ter um diagnóstico e pensar realmente numa educação que eu entenda que vai servir para trazer esse homem, essa mulher, para o seio da sociedade novamente, né? De forma transformada. E aí eu não estou falando nem melhor nem pior, estou falando de forma transformada. Tá certo? Eu acho que é isso e a gente vai avançando. Gente, boa noite.